mesmo com a Tilly Boron, ex-secretário-geral da Claxon, para fazer um diagnóstico sobre o impacto da crise mundial na América Latina, que afetou de maneira distinta os países, mas de maneira muito profunda a todos os países latino-americanos. Esse impacto não só foi muito intenso a partir de setembro de 2008, no momento em que a crise ficou mais evidente, nem os mais fortes apologéticos do sistema capitalista poderiam negá-la, mas ela continuou produzindo efeitos nocivos e seguirá queimando riqueza, produzindo desemprego, debilitando os países latino-americanos, a despeito de um otimismo verdadeiramente ingênuo e que concluirá também aqui no Brasil, sem sombra de dúvida. A CEPLA é a Sociedade de Economia Política Latino-Americana, congrega o melhor do pensamento crítico latino-americano, promove esse encontro que tem uma característica muito especial, reúne os intelectuais de um lado, nós todos que participamos já da vida da CEPLA e da CEP aqui no Brasil, e o vínculo com os movimentos sociais. Há uma grande reanimação, um grande protagonismo dos movimentos sociais na América Latina e que colocam novas exigências para a reflexão crítica e, da mesma forma, que essa reflexão, que é uma reflexão acumulada ao longo de vários encontros, também colocam desafios para a praxis política, de maneira que é um intercâmbio absolutamente necessário e que reafirma uma longa tradição dos intelectuais críticos latino-americanos, que é atuar junto aos movimentos sociais, ao movimento do povo, em busca de uma alternativa política que não pode ser dentro do capitalismo. De tal forma que o encontro não é para superar a crise do capitalismo, é para sair do capitalismo em crise. O senhor acredita que os efeitos dessa crise se fazem sentir nesses governos como Venezuela, Equador e Bolívia, que são governos mais à esquerda? Não só atuam nesses governos que você chama de mais à esquerda, governos de extração popular, como tem impactos muito fortes em governos que não têm essa identidade, como o governo da Argentina, a despeito da falta de informação, impacta muito negativamente a situação chilena, impacta muito violentamente a situação colombiana, vem impactando desde 1994, e agora se aprofundou de maneira terrível no caso mexicano, que é um país importantíssimo na América Latina e convenientemente esquecido pela mídia. De tal maneira que afeta esses governos, a eleição recente em que o presidente Chávez não consegue a maioria no Congresso é uma demonstração dos efeitos profundos da crise na maior parte da população e tem efeitos devastadores, como no caso do México e da Colômbia, e efeitos muito importantes no caso de um queridinho das finanças internacionais, que é o Chile, de maneira que afeta todos os países. A grande questão intelectual e política é como é que os governos atuam no interior dessa crise, se atuam fortalecendo os monopólios, as transnacionais, o Estado, as práticas de terrorismo do Estado, ou se atuam democratizando, dando mais poder às camadas populares e tentando formas de minimizar o impacto negativo da crise em um continente sabidamente desigual. Segundo os dados da CEPAL, 62, 64% da população latino-americana vive abaixo da linha de miséria e de pobreza. É um continente marcado pela desigualdade. Daí que eu caracterizo, mesmo na situação brasileira, que se fala de uma nova classe média e há um otimismo evidente que tende a mostrar um favoritismo da candidatura oficial de Dilma Rousseff nas eleições no próximo domingo. A verdade é que 76% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 3 salários mínimos, R$ 1.500. E essa não pode ser chamada uma nova classe média. Estamos muito longe disso, ainda que os ventos favoráveis, conjunturais, tenham criado essas ilusões que certamente vão se dissipar cedo ou tarde. Então, elas, na verdade, são mudanças exigidas pela população há longo tempo. É muito claro, a mídia e, em geral, os cientistas políticos caracterizam Cuba como se fosse um país congelado. Mas a quantidade de medidas que o governo cubano toma, para aqueles que acompanham a realidade cubana ao longo do tempo, nós vamos verificar que é um regime político, uma sociedade que se acostumou a câmbios muito bruscos.
59, a Revolução Cubana, 68, o endurecimento do regime, a partir disso um vínculo com a União Soviética que conclui em 89, com a queda do Muro de Berlim, uma reaproximação completa da América Latina a partir da mudança do cenário latino-americano, a adoção de práticas que a mídia chama de capitalistas, que são na prática liberalização do mercado, que não são de caráter capitalista, e depois uma diminuição desse espaço, agora novamente uma ampliação dessa estratégia econômica, que todas elas têm um grande apoio na população cubana. É preciso ter claro que a grande parte da população cubana vê com muito maus olhos a burocracia estatal. E essa burocracia estatal que acumulou certos privilégios ao longo do tempo, como é inevitável, tanto nos países capitalistas, de maneira mais escandalosa, quanto nos países socialistas, ainda que de maneira menos visível. E as medidas tomadas por Raul Castro, quando ele compactou vários ministérios, logo que assumiu o poder de substituição a Fidel Castro, gozaram de imenso apoio no meio do povo. E essas medidas tomadas agora, que concluem até março de 2011, eliminando 500 mil postos de trabalho na burocracia estatal, combatendo o roubo, que é muito importante, que é um motivo também de crítica da maior parte da população, mostra que a vanguarda política cubana, o Partido Comunista, suas organizações, continuam com essa imensa capacidade de adaptação. Então, objetivamente corresponde a um largo e longo processo de mudança e também ao impacto da crise que em Cuba encontra formas muito mais humanas de transição. Nos Estados Unidos, a partir de setembro de 2008, desapareciam mensalmente 500 até 600 mil empregos. Essas pessoas eram jogadas na rua, desamparados, grande parte delas sem programas de saúde, sem amparo na saúde, sem amparo na educação, endividadas, como está mostrando claramente o caso das hipotecas, atingindo não só os setores populares, classe operária, mas setores médios nos Estados Unidos, sem piedade e sem dó. No caso cubano, há uma longa transição e numa sociedade que é altamente escolarizada, em que o regime está dando alternativas de trabalho fora da burocracia estatal. Agora, é claro que o próprio Ricardo Alarcón, que é o presidente da Assembleia Nacional, já disse muito claro que uma certa desigualdade voltou a existir em Cuba. Não é a desigualdade gritante, desumana que nós encontramos na América Latina, tampouco estão transitando mais para o socialismo. É um governo que tenta manter, e o faz com maestria, com precisão, com compromisso, as conquistas, as chamadas conquistas sociais da Revolução. No terreno histórico da América Latina, não é pouca coisa. Muitos analistas de esquerda têm falado justamente isso, né, que é difícil a população compreender o que é uma liberalização econômica sem ligar com o neoliberalismo ou mesmo o capitalismo. E muitos analistas falam que Cuba está deixando o rumo do socialismo. O que o senhor diria sobre isso? Primeiro, eu preciso entender o que é mercado. O mercado, convenientemente, é vinculado ao capitalismo pelos monopólios. O capitalismo é, por excelência, como ensinou de maneira muito clara os clássicos do marxismo, e como ensinou de maneira magistral Fernando Brodel, esse grande historiador, o capitalismo é antimercado. O desenvolvimento do livre comércio, dizia um autor como Lenin, já há mais de 100 anos, leva inevitavelmente ao mundo dos monopólios. Uma economia capitalista está caracterizada pelo reino dos monopólios. A concorrência é escassa e nós todos estamos submetidos a uma administração monopólica dos preços. Num país como Cuba, em que os monopólios não existem, em que eles estão absolutamente controlados e regulados pela ação estatal, inclusive a iniciativa privada, inclusive o capital externo, evidentemente que as ações de mercado são aquele mercado que falava Adam Smith, o mercado de pequenos e médios produtores que ele verificou na Inglaterra ao longo do século XVIII. Esse é o mercado. Esse mercado desapareceu e o que nós temos hoje é o reino dos monopólios. Portanto, medidas que fortaleçam o mercado não são medidas que fortalecem o capitalismo. E as medidas tomadas em Cuba são medidas que fortalecem o mercado. E eu diria, são muito bem-vindas e vêm tarde, porque é um instrumento importante de estabelecer um critério social de eficiência e produtividade no setor estatal, da mesma forma que um setor estatal regulado é importantíssimo para inibir os abusos e os monopólios
que se originam no meio do mercado e terminam por matar a dinâmica do mercado. Se não entendemos essa confusão convenientemente feita pelos meios de comunicação e pelos intelectuais da ordem, obviamente que vamos pensar que qualquer medida pró-mercado significa uma medida pró-capitalista, o que é completamente equivocado. Na verdade é um paradoxo, porque exatamente quando o mundo capitalista se encontra numa crise que até os seus mais declarados defensores defendem que se trata de uma crise mais grave do que a Grande Depressão de 1929, curiosamente, em países subdesenvolvidos, dependentes como o Brasil, ocorre aquilo que eu chamo de um otimismo ingênuo, em que se renova a fé no desenvolvimentismo, ainda que sob a roupagem de neodesenvolvimento ou novo desenvolvimentismo. Mas se trata efetivamente de uma proposta conhecida do pensamento crítico latino-americano, que na década de 60 já mostrou teórica e metodologicamente, historicamente, por que o desenvolvimentismo era incapaz de resolver os problemas básicos da sociedade latino-americana. E, sobretudo, porque o desenvolvimentismo criava aquilo que o genial André Gunder Frank chamou de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Por maior que seja a onda de aceleração da acumulação de capital, as taxas de crescimento podem ser as mais exuberantes possíveis, nós vamos ter aqui na América Latina e no Brasil o desenvolvimento do subdesenvolvimento, ou seja, as principais características de uma economia subdesenvolvida e dependente permanecem. Quais são essas características? Primeiro, uma elevada concentração da renda. E não é por nada que 76% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 3 salários mínimos. A segunda característica são economias voltadas para fora, quer dizer, não integram o mercado interno e buscam realizar esse aumento da produtividade, essa capacidade produtiva exportando mercadorias. No caso brasileiro, é mais perverso porque a grande pauta de exportação está centrada em produtos agrícolas e produtos minerais. E, em terceiro lugar, um gigantesco endividamento estatal, que já era grave em relação à dívida externa e que se tornou mais grave e agudo quando a burguesia brasileira, me refiro ao latifundiário, me refiro ao capital industrial, me refiro ao capital bancário, enfim, ao capital financeiro e às multinacionais, capturaram a dívida interna como uma forma extraordinária de oferir lucros e impor, em consequência, à grande maioria da população uma política de austeridade fiscal. Portanto, isso que a imprensa, uma grande parte dos intelectuais chama de neodesenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, é, na verdade, uma conhecida falácia que o pensamento crítico latino-americano já revelou na década de 60, com uma tentativa de uma nova roupagem. A gente fala muito em não estar dentro dessa lógica desse desenvolvimento capitalista. Haveria um outro tipo de desenvolvimento? Que outras propostas se pode ter para não se chegar a esse desenvolvimento do subdesenvolvimento? O Marx, que era talvez o crítico mais, indiscutivelmente o crítico mais importante do capitalismo, só esboçou num pequeno texto chamado Crítica ao Programa de Gotha o que deveria ser uma sociedade pós-capitalista. Na realidade latino-americana, nós já temos experiências concretas, desde a Revolução Cubana, a Revolução Nicaragüense, e os movimentos revolucionários atuais, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, buscando, através da luta dos povos, a organização de uma nova base produtiva para a sociedade que fuja dos traumas e das imposições do que a gente conhece como desenvolvimento capitalista. Essa produção é uma produção necessariamente heróica, é uma produção que tenta fugir das características mais fundamentais de uma sociedade dependente e subdesenvolvida como são todos os países latino-americanos, mas é ainda um caminho incerto. A grande maioria desses povos que lutam com ousadia, com coragem, com muita determinação, com muito sofrimento, não conseguiram ainda elaborar um programa suficiente para superar o capitalismo. Mas eu não diria que isso é uma debilidade da luta, porque efetivamente agora que o capitalismo como realidade global entrou em crise, que se coloca o tempo da
construção de grandes utopias concretas. E a partir da experiência do passado, das grandes demandas do presente, é que os povos latino-americanos em movimento, com a intelectualidade crítica, com o pensamento renovado, irá buscar uma alternativa ao velho desenvolvimentismo, ao novo desenvolvimentismo e à ideia mesmo de desenvolvimento que está inexoravelmente comprometida com o desenvolvimento do sistema capitalista. Países como o Equador e a Bolívia, eles têm trabalhado novos conceitos, né, que seriam conceitos diferentes do desenvolvimento, como, por exemplo, o bom viver, o sumak kawsay. Qual é a análise do senhor com relação à incorporação dessas questões que vêm do movimento indígena? Nós temos que pensar a América Latina como unidade e como unidade do diverso. O caso do Equador e da Bolívia, como seria também da Guatemala e do Peru, e grande parte do México, contam com uma imensa maioria da população, sobretudo no Equador e na Bolívia, de povos originários, de dezenas de nações que estão congregadas e unificadas em um único Estado. É o plurinacionalismo. E esse novo indigenismo, que sem dúvida alguma revoga 500 anos de dominação, porque cria o primeiro Estado plurinacional da América Latina, cria um novo constitucionalismo na América Latina, cria uma nova relação homem-natureza mediada por processos constituintes, não é? E ultra-legitimados pela participação popular, que supera o marco da democracia representativa e inaugura as portas da democracia participativa e protagônica, ela efetivamente colocou para esses povos a possibilidade de sair mais rapidamente das ilusões do desenvolvimento, que são as ilusões da modernidade capitalista. Mas o grande problema é como aplicar esse bom viver, essas novas regras, para sociedades que são basicamente urbanas e que não têm essa composição étnica. Indiscutivelmente, nós teremos que fazer, como recomenda Simão Rodrigues, inventar. E, sobretudo, como recomenda o pensamento crítico, observar como eles fizeram e inventar nosso próprio caminho a partir dessa experiência.